Vamos falar agora sobre os números naturais. Os números naturais são os números que nós utilizamos para contar. Então, a gente pode dizer que tem uma pessoa, duas, três, são exemplos de números naturais, mas nós também incluímos o zero. São infinitos os números naturais e nós podemos localizá-los em uma reta. Eu vou considerar aqui o zero, eu deixei um espacinho para a esquerda e você vai entender depois por quê. E eu vou dividir essa reta como se fosse uma régua em partes iguais e vou numerando na sequência. Cabe o 8 e assim por diante. Depois que eu escrevo esses números na reta, eu posso compará-los. Então, por exemplo, o 1 e o 3. Quem é o maior? É o 3, que está à direita nessa reta. Também posso comparar outros dois. Vou comparar o 2 com o 6. Quem é o maior? É o que está aqui à direita, é o 6. Nós vamos usar esse conceito depois. Ainda sobre os números naturais, existe um conceito que é importante, que é muito abordado nas provas dos concursos, que é o conceito de múltiplo. Então, eu tenho um número qualquer desses naturais. Vou pegar, por exemplo, o número 2. Eu vou multiplicar este 2 por 0. 2 vezes 0, 0. Eu vou multiplicar o 2 por 1. 2 vezes 1, 2. Agora eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. Agora eu vou multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. E vou multiplicar por 4. 8. Estes aqui, eu vou dizer que são múltiplos de 2. Da mesma forma, eu posso encontrar os múltiplos de outros números, tá? Então, vamos lá. Vou escolher um número qualquer. 6. E multiplique comigo. 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3 e 6 vezes 4. E assim por diante. Estes números aqui são os números que nós chamamos múltiplos de 6. Então, nós vimos até agora os números naturais, que são aqueles números que nós utilizamos normalmente para contar. Nós localizamos eles na reta e observamos que sempre o maior é aquele que está à direita. Vamos utilizar isso depois. E eu falei do conceito de múltiplos. Nós multiplicamos o número por 0, por 1, por 2, por 3 e assim por diante. E os números obtidos são os múltiplos daquele número que eu multipliquei. São múltiplos de 2, são múltiplos de 6. E desse mesmo jeito eu poderia encontrar os múltiplos dos outros números, tá? Agora, existe um outro conceito importante, que é o conceito de divisor. Então, agora, para fazer o conceito de divisor, para trabalhar esse conceito, nós vamos pensar o seguinte. Eu tenho 12 pessoas aqui nessa sala junto comigo. Então, essas 12 pessoas, elas vão fazer um trabalho em equipe, tá? Então, enquanto eu desenho aqui meus 12 bonequinhos, você pode pensar quantas pessoas eu vou colocar em cada equipe. Então, eu estou desenhando aqui, você pode ir pensando comigo. Será que eu consigo fazer uma equipe? Equipes com 5 pessoas? Será? 3, 6, 7, 8, 9. Será que dá para a gente fazer equipes com 10 pessoas? Mas eu quero equipes todas com a mesma quantidade de pessoas. Então, eu estou terminando aqui meus coleguinhas. Então, vamos lá, acho que agora deu 12, né? 3, 6, 9, 12. Tenho 12 pessoas. Minha pergunta é, quero equipes que tenham a mesma quantidade de pessoas. Essa minha equipe, você vai conseguir fazer equipes de quanto? Então, eu vou pegar aqui minha caneta vermelha e eu posso fazer equipes de 3. Quer ver? Ó, 3. Posso ter outros 3, 2 equipes. Aqui, 3 equipes e 4 equipes. Então, eu posso ter equipes de 3.
Você pode estar pensando, não, mas você também poderia fazer equipes de 6 pessoas. Será que dá? Deixa eu apagar aqui, vamos experimentar para ver se dá equipes de 6 pessoas. Então, vou tentar. Tá? Então, equipes de 6. Então, 6 pessoas. E aqui, 3 daqui, com mais 3 aqui. 2 equipes de 6 pessoas. Ah, mas posso fazer uma grande equipe de 12? Pode. Não é meu objetivo nesse momento, mas eu poderia ter uma grande equipe de 12. E você enxerga outra saída? Vai ter gente que está pensando, falta uma equipe de 4. Também posso ter equipe de 4. Daqui a pouco eu estou matando os bonequinhos aqui, né? Fui apagando, apagando, apagando. Deixa eu só escrever que ali tinha um 6, né? Então, eu vou fazer equipes de 4. Vamos ver se dá certo. 4, 4. Daí aqui, esse último com esses 3 também dá certo. Equipes de 4. E tá faltando uma coisa que a gente tem que pensar. Eu posso fazer equipes de 1, né? Não funciona muito bem equipes de 1, mas também é uma possibilidade. Fazer agrupamentos de 1 em 1. Ótimo. Sabe o que são esses números aqui? Nós chamamos de divisores de 12. Eu vou voltar no que eu falei antes. Nós tínhamos 12 pessoas e eu queria fazer grupos com a mesma quantidade. Em nenhum caso teve sobra, né? É importante que não tenha sobra. Então, nós conseguimos equipes de 3, de 6, de 12, de 4 e de 1. E esses números são os divisores de 12. Ah, mas só dá para ter divisores de 12? Não, eu posso pensar em outros números. Eu poderia ter, por exemplo, o 36. Agora é um número maior, eu não vou fazer muito caprichar meu desenho. Vamos fazer só bolinha. Ver se eu consigo fazer bolinha aqui. E você pode desenhar aí também 36 bolinhas. Para me ajudar a pensar. 3, 4, 5, tá faltando uma linha aqui, 6. 3, 6. Então, eu já tenho 36 bolinhas. Eu quero saber grupos de quantos. Então, você pode pensar comigo e pode falar assim. Olha, você pode fazer nesse momento um grupo só com 36 bolinhas. Eu digo, beleza, bacana. Mas eu consigo fazer 2 grupos? Consigo. 2 grupos de quantas bolinhas? Se você fizer a conta de cabeça, ótimo. Se você não conseguir, podemos contar e podemos distribuir aqui. 2 grupos de 18 bolinhas, é uma possibilidade. E se for 3 grupos? Dá 3 grupos de 12. E 4 grupos? Dá 4 grupos de 9 bolinhas. Opa! E 5 grupos? 5 grupos de quantas bolinhas? Se eu colocar 8 bolinhas, eu vou usar 40. 7 bolinhas, eu usaria 35. Então, 5 não deu. Posso fazer com 6? 6 grupos? 6 grupos de 6 bolinhas. E 7 grupos? 7 grupos de 10 bolinhas? Eu precisaria de 70. 7 grupos de 5 bolinhas? 35. E ali é 36, não vai dar. Então, 7 também não deu. 8 grupos. 8 grupos, dá? 8 grupos de 5 bolinhas daria 40. 8 grupos com 4 dá 32. Então, também não dá. 9 grupos. 9 dá, né? Dá ou não dá? Dá 4. 10 grupos. 10 grupos não dá. 11 grupos? Também não dá. Porque 11, se você pensar grupos, 11 grupos,
Se eu colocar 2 bolinhas para cada, já vai dar 22. Se eu colocar 3 bolinhas, dá 33. 11 grupos também não deu. 12 grupos, vou pôr aqui do lado, tá? 12 grupos dá? Com 3 bolinhas cada. E tudo bem. E também tem uma outra, 12 com 3. O que mais? Só para encerrar aqui, 18 grupos com 2 bolinhas, ou 36 grupos de uma bolinha. Quero só que você repare uma coisa. Nessa listinha que eu fui fazendo, o que aconteceu com a quantidade de grupos? Olha aqui, ó, eu fui aumentando a quantidade de grupos. E o que foi acontecendo com a quantidade de bolinhas? Foi diminuindo, né? Então, quanto menor a quantidade de grupos, maior a quantidade de bolinhas em cada grupo. Aí, quando eu cheguei aqui embaixo e que eu tinha muitos grupos, o que aconteceu com a quantidade de bolinhas? Muito grupo, pouca bolinha, tá bom? Agora, o que é o importante de tudo isso? É que eu consegui fazer grupos. Eu consegui dividir as 36 bolinhas em por 1, consegui dividir 36 por 2, 36 por 3, 36 por 4. E estes números que eu consegui dividir, esses que eu consegui, o 4, o 6, o 9, o 12, esses números aqui, eles são todos divisores de 36. Então, quando aparecer a palavra divisor, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar dividir em grupos. E tem que lembrar que não pode ter resto, ok? Então, eu vou parar por aqui. Só antes, uma pequena recapitulação. Estamos falando de números naturais, que são os números que a gente utiliza para contar. Vai do 0 até o infinito. Então, a gente tem aqui na reta, do 0 até o 8. Eu deixei um espacinho, vou retomar isso depois. A gente vai marcar, dividir essa reta em partes iguais, digamos assim, com a mesma unidade. E quando eu escrevo dois números e comparo, o maior está sempre à direita. Quando eu falo de múltiplos, é porque eu pego o número e vou multiplicando por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Esse é o conjunto dos múltiplos de 2. E aí depois eu fiz os múltiplos de 6, é porque eu peguei o 6 e fui multiplicando também. Bom, por fim, trabalhei o conceito de divisores. E o conceito de divisores, nós tentamos fazer grupos com 12 pessoas. Então, eu consegui fazer um grupo com 3, um grupo com 6 pessoas, com 12 e assim por diante. Se eu consigo fazer o grupo e não tem resto, não sobrou ninguém sozinho, é porque eu estou falando de um divisor daquela quantidade, tá? Então, nós fizemos o do 12 e nós fizemos o 36. Então, agora eu vou propor algumas atividades envolvendo os números naturais, especialmente múltiplos e divisores, e aí a gente conclui essa parte. Então, voltamos com as atividades. Vamos, então, agora fazer algumas atividades envolvendo múltiplos e divisores. Divisores de 8. Eu vou desenhar aqui. Só para a gente pensar. Eu consigo fazer um grupo, consigo fazer 2 grupos, 4 grupos ou 8. Então, um grupo é todos eles juntos. Um grupo de 8. 2 grupos, eu teria o grupo aqui de cima, assim, e o grupo aqui de baixo. 4 grupos. Poderia ter, esse é um grupo, 2, 3, 4 grupos. E 8 grupos é um grupo com uma bolinha só. Então, esses números são os divisores de 8. E quais são os divisores de 32? Os divisores de 32 eu posso desenhar as bolinhas e olhar, verificar um por um quantos grupos que eu consigo formar, é uma possibilidade. E a segunda possibilidade é pensar na tabuada, tá?
Então, divisores de 32 eu posso ter o 1, o 2, o 4, o 8, o 16 e o próprio 32. Esses são os divisores de 32. Agora, os múltiplos de 15. Para encontrar os múltiplos, a gente vai multiplicando. Então, múltiplos de 15, eu vou multiplicar por 0. 15 vezes 0, 15 vezes 1, 15 vezes 2, 15 vezes 3, 15 vezes 4 e assim por diante. Então, múltiplos eu multiplico, fácil, né? E divisores eu divido. Agora, os múltiplos comuns. Aqui talvez você se lembre um dia de ter ouvido o teu professor falar em MMC. Está relacionado com isso, tá? Os múltiplos comuns de 3 e 5 menores que 30. Bom, não sei. Vou encontrar os múltiplos de 3 primeiro. Faça junto comigo. Múltiplos de 3. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes 7, 3 vezes 8, 3 vezes 9 e 3 vezes 7 já dá 30. Mas aqui no enunciado eu pedi menores, tá? Então eu não vou colocar o 30 porque o 30 não é menor que 30 é igual. Agora os múltiplos de 5. Vamos lá. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5, opa. E 5 vezes 6 é 30, mas eu não vou pôr 30 porque o 30 é igual. Agora, olha o que eu queria aqui. Eu queria saber quais os múltiplos comuns. Quais que apareceram nas duas listas. Então, nas duas listas, eu tenho 0, que apareceu nos dois. O que mais? Eu tenho um 15. Pronto, então é o 0 e o 15. Esses números são múltiplos comuns. Agora, eu poderia te perguntar qual é o menor. Porque se eu seguisse aqui, apesar do enunciado falar menor que 30, eu poderia... Opa! Apesar do enunciado falar, né, menor que 30, eu poderia ter o quê? O 30, o 33. Aqui eu teria o 30, o 35. Repare que o 30, ele também teria aparecido, né? E aí eu poderia te perguntar assim, tá, dentre esses que são comuns, qual é o menor? E aí você pode dizer, o menor é o 0, mas o 0 a gente vai excluir nesse momento, mas o menor é daí seria, diferente de 0, seria o 15. Essa informação vai ser bem importante depois, tá? Agora vamos à última. Aqui eu inventei uma historinha. Eu tenho um luminoso, 3 luminosos, Natal, pisca-pisca de Natal. Tenho 3 luminosos. Um acende a cada 20 segundos. Acende, apagou. 20 segundos, acende, apagou. 20 segundos, acende, apagou. Aí eu tenho um B que vai de 30 em 30. E tem um C que acende de 24 em 24. Tá? Cada um acende no seu tempo. Às 20 horas, estavam todos acesos. E eu quero saber quando é que eles vão acender de novo. Todos juntos. Entendido? Então vamos lá. Eu vou pensar só no A, tá? O A, ele acendeu com 20 segundos. Opa. O A acendeu com 20 segundos. Mas ele vai acender a cada 20. Então ele vai acendendo quando passar 40. Quando passar o quê? 60. Cada 20 ele vai acender. 100, 120, 140.
Tá, entendeu? O que eu fiz aqui? Eu fui multiplicando por quanto? Primeiro, aqui, ó. Multipliquei por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 e por 8, ok? Então, agora, nós vamos pensar no outro. Nós vamos pensar naquele B, que é de 30 em 30, tá? Então, o B, 30, 60, 90, 120, 150, 180 e assim por diante. Cada 30. Então, de novo, ó, multipliquei por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e assim vai, tá? Agora vamos ao último. O último é de 24 em 24. Agora dificulta um pouco as nossas contas aqui, talvez, né? O número não ajuda muito. 24 vezes 2, 48. 24 vezes 3, 72. 24 vezes 4, 96. 24 vezes 5, 24 vezes 6 e assim por diante, ok? Será que já deu pra gente responder? Qual é a pergunta? Quero saber quando é que eles acenderão juntos. Esse aqui vai acender no 20, no 40, no 60, no 80, no 120. Olha o que aconteceu aqui, ó. Vai acender no 120, vai acender no 120 e vai acender no 120. Então, veja aqui. Ele vai acender no 120 segundos. Então, daqui 120 segundos ele acende de novo. Mas 120 segundos são quantos minutos? Nós vamos ter um conteúdo sobre isso na sequência, tá? Mas 120 segundos são 2 minutos. Então, a cada 2 minutos, ele acende de novo. Então, quando que acenderão juntos? Vou escrever aqui só para registrar. Em 2 minutos. E quando que é 2 minutos? 20 horas e 2 minutos. Ok? Então, ficamos por aqui. Brevemente, um novo conteúdo.